E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Haluka foi processado de novo, só que dessa vez em R$14.800. E sim, o processo já tá público lá no Jus Brasil. E a pessoa que fez isso foi o ex-advogado. Diferente de outros vídeos em que eu leio esses documentos aqui, esse é um tanto quanto diferente, porque ele é um pouquinho mais complexo. Outros canais já trouxeram vários vídeos falando que o Haluka não havia pago o advogado e acabou optando pela rescisão do contrato. E essa conversa que ele teve com ele foi anexada em outro processo que também já tá público. Mas basicamente, para contexto, o Haluka queria trocar de advogado porque o Lucas, que era o antigo, não estava fazendo todos os processos que ele queria. E ele também fala de uma abusividade de contrato, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Aparentemente o Lucas, que é o ex-advogado, não aceitou muito bem essa decisão, e ele fez uns stories comentando sobre isso. Não, o escritório foi avisado que os serviços não seriam mais necessários, foi demonstrado um descontentamento, e a gente tem algumas questões ainda para resolver, que sinceramente não acredito que será de forma amigável, porque o cliente sumiu. Depois que a gente resolveu os processos, sumiu, né? E agora cabe a nós nos colocarmos no papel do cliente, né? Não desse cliente, mas de cliente de advocacia. Agora a gente vai atrás dos nossos direitos. Mas agora você me pergunta, mas Amissés, por que o ex-advogado tá fazendo isso? Bem, meu cara, é exatamente por esse motivo que toda essa situação é um pouquinho mais complexa. Nessa conversa tem umas mensagens anexadas em um documento que já tá público, que mostra que o Haluka pagava R$300 por mês ao advogado. Acredito eu que seja um valor que o Haluka pode pagar mensalmente. Só que, ao mesmo tempo, ele queria processar várias pessoas, e aí complica um pouco. Você quer processar todo mundo pagando só R$300 por mês? E pelo que eu andei olhando, esse ex-advogado Lucas Salamone, ele tem o próprio escritório de advocacia, ou seja, além de advogado, de tabela o cara também é empresário. E como dono do próprio escritório, o cara tem que pensar como tal, ele tem que pensar como empresário. Então eu imagino que deve ter rolado algo do tipo que sim, ele faria os processos, só que no tempo dele. Afinal, não é só o Haluka que ele tem como cliente, porque ele é advogado criminalista. Se eu não me engano, a área que ele atende é pedido de progressão de regime, pedido de transferência, atendimento em presídio, análise de cálculo de pena, crime de injúria, calúnia e difamação, crime contra a vida, crime contra o patrimônio, crime sexual, crime de falsidade documental, crime contra a pessoa, lesão corporal, homicídio e tribunal do júri. Então pensa que para manter o negócio dele rolando, ele precisa dar atenção a outros clientes que também estão pagando um valor maior, dando prioridade àquilo que traz mais lucro. Do ponto de vista de um bom empresário, não tem lógica você tratar como prioridade alguma coisa que te rende R$300 por mês. Por que ele faria isso, sendo que ele pode resolver outras questões de outros clientes que trazem um lucro muito maior? Não que ele não iria fazer os processos que o Haluka estava pedindo, ele ia fazer, só que no tempo dele. Primeiramente ele vai visar o faturamento no fim do mês da própria empresa. Então digamos que na visão do ex-advogado do Haluka, que é o Dr. Lucas Salamone, ele tem outras questões, ele tem outras demandas a serem resolvidas, com uma prioridade muito maior. Em resumo, o Haluka viu tudo isso, não gostou dessa demora e pediu a rescisão do contrato. E o Dr. Lucas não gostou e acabou entrando com uma ação, porque ele acha que ele tem valores a receber. Esse é o resumo do processo. Mas antes de eu ler o que ele tá pedindo aqui, como eu também tenho os meus processos pra pagar, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Antes da gente continuar, eu tenho que mostrar pra vocês a JohnBet. Lembrando que ela é uma casa de aposta, é só pra você se divertir. Não é investimento e também não é renda extra, pessoal. O site é para maiores de 18 anos, então se você tem menos disso, pode pular essa parte. Aqui na JohnBet tem clássicos jogos como Crash, Tower, Limbo, Dice, Fortune Double e o Mines. E para jogar aqui vocês usam dinheiro real, então joguem sempre com segurança e também com responsabilidade, porque você tem tanta chance de ganhar como também tem a chance de perder. E eu recomendo que vocês usem o Pix de método para saque e também para pagamento, porque é bem mais rápido, e o valor mínimo de depósito é R$20. E você também pode acessar JohnBet tanto do celular como também do computador. E hoje eu vou jogar o Crash. Como o Crash funciona? Ele tem esse multiplicador e também tem o marcador que vai subindo e vai multiplicando o valor que você coloca. E o objetivo é bem simples, tirar o valor antes que ele crashe. Se você fizer isso, você vence. Caso contrário, você perde. Hoje eu vou jogar o Crash, vou colocar 2.000 aqui, que vai dar bom. Eu acho que eu vou dobrar e vazar fora. É a estratégia padrão. Deu 1,30, 40, 50, vai dobrar, eu sei que vai. Vai, dobra. Dobra. 70, 90, 2... dobrei e vazei fora, simples assim. Na JohnBet você também tem contato com o suporte diretamente na plataforma. E para os inscritos aqui do canal, se você entrar pelo meu link que vai estar aí na descrição ou no comentário fixado e usar o meu código Ramsés, do jeitinho que tá na tela na hora da criação da sua conta, você vai dobrar o seu valor no seu primeiro depósito, limitado a R$1.000, e mais 40 rodadas grátis. É bom você usar o código Ramsés, aí você joga com estratégia usando o seu bônus. E lembrando pessoal, para que você consiga sacar o dinheiro de bônus, você precisa atingir o rollover de até 35 vezes. Além de que você também pode indicar a plataforma para novos amigos, e desse jeito você pode ganhar até R$20, caso a pessoa que você esteja indicando o link seja um usuário novo e deposite até no mínimo R$50.
excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Especial Civil e Criminal da Comarca de Mojimirim, São Paulo. Dos fatos, inicialmente informa Vossa Excelência que o autor exerce a profissão de advogado, assim como é proprietário do escritório Salamone de Queiroz Advocacia Estratégica. Pelo exposto, informa que houve a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu em 15/2/2024, com vigência de 2 anos, tendo seu término previsto em 15/2/2026, para que o mesmo fosse representado pelo seu novo patrono em ações judiciais do âmbito civil e criminal. O instrumento contratual estabeleceu a prestação de serviços advocatícios, legitimando a atuação do autor em todas as demandas pretendidas pelo réu, que em reuniões periódicas informou ao seu advogado seus eventuais processos e acordos que pretendia firmar. Do modelo de pagamento. For estabelecido pagamento a monta de R$300 mensais a título de honorários contratuais, da remuneração dos honorários. O contratante pagará ao contratado, em remuneração aos seus serviços contratados, ao valor equivalente a R$300 mensais, com vencimento todo dia 10 de cada mês, sendo que o mês de fevereiro já foi quitado. Para além das prestações mensais, for estabelecido que, em caso de ajuizamento de ações cíveis que viessem de indenizações pecuniárias, o advogado seria remunerado em 70% desses provimentos, conforme trecho a seguir. Nas ações judiciais onde existirem indenizações, não importando a natureza, o advogado terá participação em 70% e o cliente 30%. Em seguida, for estabelecida uma cláusula de participação nos resultados provenientes das atividades exercidas pelo réu, que exerce atividade econômica no ramo de produção de conteúdos digitais, recebendo remunerações diversas através de parcerias de publicidade, por visualizações fixadas pelas plataformas digitais como YouTube, TikTok e ademais. Nesse sentido, ficou estabelecido que todo faturamento mensal superior a R$3.000 seria devidamente explanado em prestações de conta ao autor, que receberia 10% do valor, sempre que superado o piso estabelecido, preservando assim o direito da subsistência do réu em provimento de frutos do seu próprio labor, conforme o trecho a seguir. Ao atingir o faturamento superior a R$3.000, todo valor que ultrapassar esse piso deverá ser declarado em reunião junto ao advogado, que por sua vez terá participação em 10% sobre os rendimentos que ultrapassarem R$3.000. A fim de prevenir eventuais questionamentos ou acusações referente ao modelo contratual adotado, as partes estabeleceram ainda os termos de que o advogado custearia toda a produção processual inicial, tornando-se possível o ingresso com ações pelas taxas judiciárias, o financiamento da equipe técnica empenhada nos serviços prestados e demais eventuais despesas, conforme a cláusula a seguir. Tal formato se fez necessário, vez em que o advogado contratado irá custear com os valores iniciais dos processos, aguardando a finalização desses para receber o ressarcimento dos honorários, referente à vitória das causas. Ok, calma aí, eu sei que ficou um pouco confuso, mas já eu explico isso daqui, porque é exatamente sobre isso que o Raluca estava se referindo, sobre uma certa abusividade no contrato, mas calma que ainda não acabou. For estabelecido o acordo de cooperação entre as partes, para que o réu passasse a mencionar a parceria com seu advogado, trazendo notoriedade através dos seus perfis nas redes sociais, que somam atualmente 160 mil seguidores no Instagram e 348 mil inscritos no YouTube. O tópico em questão foi estabelecido a fim de aumentar a visibilidade nas redes do autor, que as utiliza para a produção de conteúdos voltados ao público de jovens advogados, que buscam informações sobre o ramo através das redes. A prestação da referida divulgação deveria ser realizada através das ferramentas de publicações diversas, como stories do Instagram, menções em vídeo de YouTube, entre outros. Verifica-se o trecho mencionado a seguir. Fica estabelecido entre as partes que o advogado receberá todo o auxílio do contratante, quanto à divulgação em seus perfis de YouTube, Instagram, X, que no caso seria Twitter, e TikTok, e futuras redes em que seja interessante a divulgação de serviços tanto do advogado quanto do cliente. Esse auxílio já está sendo prestado, sendo que o cliente já está fazendo divulgações do advogado. Finalizando, serão feitos vídeos ao vivo e gravados sobre polêmicas, processos, respostas e outros interesses que envolvam o contratante e o contratado. Ok, pausa aqui para você que não entendeu, porque nesse trecho tem muita coisa. Basicamente, a parceria do Raluca e esse advogado envolvia esse contrato, que se resume em: o Raluca paga 300 conto por mês durante 2 anos, teria que fazer publicidade desse cara durante um bom tempo, e todo o processo que o Raluca ingressasse, caso ele ganhasse, o advogado ficaria com 70% e o Raluca ficaria só com 30%. E todo o lucro que o Raluca tivesse nas redes sociais que fosse acima de 3 mil, o advogado fica com 10% disso. Ou seja, todo mês o Raluca paga R$300 e tem que fazer divulgação, e vamos supor que o Raluca processe alguém, e nesse processo
processo ele ganha 10 mil reais de indenização. Desses 10 mil, 70% que é 7 mil vai para o advogado e 30% que seria 3 mil vai para o Haluka. Fora que toda a monetização que o Haluka ganhava nas redes que ultrapassassem 3 mil reais, o advogado fica com 10%. Tudo isso durante 2 anos. Então, para sanar a dúvida de vocês, era sobre isso que o Haluka estava falando da abusividade no contrato, da rescisão do contrato. O tópico 5 do contrato passou a descrever as medidas adotadas nas diversas possibilidades de eventual rescisão de contrato, tanto por iniciativa do contratante réu, quanto por iniciativa do contratado, o autor. No caso de desistência por mera deliberação do contratante, a previsão de taxa equivalente a 3 mensalidades, que totalizam R$ 900. Em caso de rescisão antecedente, a metade da vigência contratual. Insta salientar que a cláusula 8 estabelece que, em havendo desistência injustificada das ações, assim como da cassação do seu mandato, seriam devolvidos os honorários contratuais em sua integridade ao advogado, condicionando o encerramento do contrato ao pagamento. Ato contínuo estabeleceu que, em caso de má-fé por parte do contratante, o contratado poderá rescindir o contrato unilateralmente, também exigindo o pagamento dos honorários vencendo em sua integridade, do descumprimento do contrato. Estando evidente os termos que estabeleceu em relação contratual entre as partes, vale ressaltar especificamente todos os descumprimentos praticados pelo réu, que vier a requisitar a rescisão contratual de forma unilateral, sem apresentar justificativas formais, assim como atribuindo novos patronos, esses já habilitados em ações judiciais que anteriormente vinham sendo conduzidas pelo autor. Ok, pausa aqui de novo para você que não entendeu. Basicamente, o advogado do Haluka tá falando que o Haluka pediu a rescisão contratual de forma unilateral, ou seja, só da parte dele, e ele não apresentou nenhuma justificativa formal, e também já se juntou com outros advogados, que já estão atuando nas causas que antes quem atuava era o Lucas. Frisa-se a importância de atribuir a condenação do réu em danos morais, causados pelo descumprimento da cláusula que estabeleceu a referida prestação de contas, que por sua omissão causou prejuízos ao autor, sem que o mesmo pudesse ao menos auditar suas movimentações. Presume-se razoável que o autor receba, a título de participação nos resultados acumulados a danos morais, a quantia de 10 mil reais. Tendo em vista os seguintes fatos: 3/3/2024, o autor, patrocinando o réu, ajuizou uma ação judicial com o objetivo de obrigação de fazer em face do Facebook a fim de obter a reativação da sua conta no Instagram, assim como pleitar a indenização por ter sido desativada a referida conta por aproximadamente 8 meses, sem que fosse prestada assistência pela plataforma. Fato é que, em 10/4/2024, a conta do réu foi devidamente reativada, graças ao ajuizamento da ação, em que, em uso dos seus conhecimentos de toda a perícia do autor, tivera êxito em seu principal objetivo. Reitera o autor que a conta reativada tem aproximadamente 160 mil seguidores, possibilitando novamente o réu a realizar suas atividades econômicas através da plataforma, devolvendo seu faturamento proveniente dessa atividade. Bem, novamente, pausa aqui para você que não entendeu. Para você que não lembra, o Haluka tinha outro Instagram que foi desativado, e aí esse advogado acabou entrando com uma ação e conseguiu devolver o Instagram pro ar. Aparentemente parece que o Haluka vai receber uma indenização disso daqui, e como foi esse advogado que fez a ação e conseguiu fazer com que o Instagram voltasse, então digamos que sim. Então em teoria ele realmente tem que receber alguma coisa por isso. Por fim, insta salientar que o encerramento do contrato foi cumulado por atitude de má-fé do réu, que, ciente do descumprimento de diversas cláusulas, deixou de se comunicar com o autor, mesmo ciente do risco do ajuizamento da presente ação. Pelos fatos expostos, entende-se por aplicar os termos de previsão das cláusulas 8 e 9, que determinam a rescisão unilateral do contrato, sendo devidos honorários pendentes em sua integralidade, totalizando R$ 4.800, equivalente a 16 parcelas mensais, assim como a arbitração dos honorários de sucumbência em face da parte vencida em 20% do valor da causa. Pausa aqui de novo para você que não entendeu. Esses R$ 4.800 são equivalentes a 16 parcelas do contrato que o Haluka tinha fechado de 2 anos, ou seja, isso daqui seria o que o advogado ia receber em 16 meses. Dos pedidos. Pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, requer-se que o autor a intimação do réu a pagar sua dívida, que totaliza R$ 14.800, no prazo de 3 dias. Ué, Ramsés, calma aí, pera lá. Não era só 4.800? São 4.800 de 16 parcelas, mais os 10 mil de indenização por conta da ação do Facebook que ele voltou ao Instagram. Então, somando as duas coisas, dá R$ 14.800. Subsidiariamente, em não havendo pagamento, que sejam realizados bloqueios nas contas bancárias do réu, através dos sistemas conveniados, assim como sejam oficiadas a ByteDance Brasil Tecnologia LTDA e Google Brasil Internet, para que bloqueiem os provimentos a serem pagos pelo réu para garantir a execução. Seja condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados em 20% do valor da causa, em respeito à cláusula contratual que assim determina. Atribui-se à presente causa o valor de R$ 14.800, termos em que
pede e aguarda o deferimento. Bem, pessoal, esse aqui é o novo processo do Haluca, e bem, se perguntarem pra mim o que vai acontecer, eu não faço a menor ideia. O que eu sei é que de fato o Haluca vai processar os canais de opinião, inclusive eu e a Bianquinha. Digamos que eu vou estar aguardando os novos episódios dessa série, que pra ser honesto, tá bem longe de acabar. E claro, pessoal, dá um like e se inscreve.